Estava há pouco lá no Instagram, conversando com a doutora Silmar Dias, né? Nós estamos dando uma carga lá no Instagram, nas lives lá, para informar a turma sobre o kit neural, kit viral, o kit sexual, o Parasita Zero, o Céu Azul, que nós já falamos diversas vezes com vocês aqui, e agora a gente está colocando essa informação para a turma ali do Instagram, né? Mas você consegue, né, ter acesso aos kits no Zap 21 995 31 34 67, que é também para você se inscrever para participar amanhã da imersão de Enoque, às 9h30 de Brasília, né, com Efraim, que é o nosso comentarista intergaláctico, interdimensional, interterritorial, interdenominacional, internacional. Meu Deus! E Gueburá, domingo, às 14 horas. Só misericórdia. Ontem houve uma aula estrondosa sobre cripto e sobre a questão financeira do mundo. E hoje o mundo acordou em chamas, porque Dubai está sendo evacuada, Efraim. Meu Deus! E agora? Vamos chamar, a conta chegando, né, para os aliados americanos na guerra que está sendo chamada agora de guerra do Trump, não mais a guerra americana, porque foi uma decisão unilateral dele, sem o Congresso, sem consulta ao Congresso. Segundo a leitura que estão fazendo, ele fez puramente para apoiar um esforço de Israel, né, do governo de Netanyahu, e agora está chegando o preço. Eu vou ler uma frase de um jornalista, não um jornalista, de um pastor americano dizendo o seguinte. Ele diz assim: Peter Thiel está em Roma pregando sobre a vinda do anticristo. O PIB caiu para menos de 0,7%, para apenas 0,7%, enquanto a inflação subjacente subiu para 3,1%, que é muito nos Estados Unidos. Os ataques contra judeus nos Estados Unidos estão aumentando, a gasolina está a $4, Putin está faturando bilhões com a venda de petróleo aprovadas por Trump, e só para constar, 2026 terá 3 sextas-feiras 13, sendo essa agora de hoje a segunda. E ele falou, e você lembra que aconteceu exatamente há 6 anos atrás? Há 6 anos, o Trump havia declarado estado de emergência nacional por causa do problema do Covid-19. Nós dissemos há 6 anos que tudo isso não ia acabar e não acabou. Então, assim, é uma fala bem contundente, pesada, que é um sentimento dos americanos. Eu também estou com uma outra reportagem aberta aqui na minha frente de uma católica. Esse pastor, ele é republicano, ele tem posição? Ele é apoiador do Trump, mas ele diz que o grande... Só que ele é assim, ele tem 2 negócios muito exagerados no sentido de posicionamento, que ele defende assim fortemente o arrebatamento pré-tribulacional, mas como sendo uma coisa radicalmente forte para ele. E a segunda ele é apaixonado pela versão King James, ele acha que a única versão verdadeira da Bíblia é a King James. Todo o resto está fora. Então, assim, com esses 2 pontos, mas ele é um cara muito atuante no ministério. Lúcido. E ele tem, eu sempre trago muita coisa dele, porque ele tem uma leitura muito boa ele meio que representa o pensamento cristão americano. E ele diz que o grande defeito hoje do governo Trump, ele diz assim mais, depois na reportagem que eu não li, mas ele fala assim, se você estivesse no governo Obama, você saberia exatamente o que está acontecendo, porque você se informaria. Se você estivesse no governo Biden, que são os leitores dele, você estaria sabendo o que está acontecendo, porque era o governo Biden. Mas nesse governo Trump, você não está nem querendo saber, eu digo por quê. Porque você prefere uma era de ouro produzida por homens do que o arrebatamento pré-tribulacional da igreja. Então, ele acha que os americanos compraram a ideia da era de ouro como sendo praticamente uma era messiânica e que estão agora como avestruz com a cabeça debaixo da terra, evitando aprender. A coisa é tão séria que tem uma católica, o nome dela é Carrie Prejean Boller,
e ela era a relatora, a número 1 da Comissão de Liberdade Religiosa indicada pelo Trump. É uma mulher que apoiou as 2 campanhas dele. Ela, quando tinha 21 anos, ela virou Miss Califórnia, e ela abriu mão do título na época por causa das convicções cristãs dela, e ela ficou muito conhecida nos Estados Unidos, então, e virou um ícone cristão católico americano de defesa da liberdade religiosa, né? Porque ela realmente virou um símbolo, e o Trump estava sempre levando, tanto que ele agora, nesse segundo mandato, colocou ela como líder da Comissão de Liberdade Religiosa, só até o dia que ela falou algo que não deveria, segundo o pensamento do Trump, o que vai muito de encontro ao que o Gustavo fala do Trump. Olha o que ela disse. Qual foi a fala dela? Deixa eu ver se eu tenho a fala dela aqui, que eu sei o que ela falou, mas deixa eu ver se tem a fala dela. Sim. Ela diz assim: os católicos não abraçam o sionismo. O dia que ela falou isso, no dia seguinte que ela disse essa frase publicamente, ela foi demitida por uma carta, e ela disse que ficou chocada com o fato da remoção da única mulher católica da Comissão de Liberdade Religiosa ter sido feita por meio de um e-mail de um membro da equipe, em vez de uma conversa direta com o presidente, que a nomeou, porque ele a nomeou publicamente, né? Aí ela falou: é o mesmo funcionário que me ligou em agosto pedindo minha demissão a mando dos hereges sionistas Dan Patrick e Paula White, que é aquela pastora bem polêmica que tem lá na equipe, que é praticamente a coordenadora religiosa do gabinete do Trump, né? E ela diz que foi ali que começou a caça às bruxas a ela. Ela diz que é alguém que serviu fielmente, defendeu a liberdade religiosa, e ela diz que merecia pelo menos o respeito básico de um telefonema do próprio presidente, que foi quem a nomeou. Então, assim, provavelmente ela já vinha enfrentando problemas por causa do seu posicionamento anti-sionista, não antissemita, anti-sionista, e agora, quando ela faz a declaração, foi a gota d'água para a demissão dela. Agora, qual é a... Que é um termo que você já dimensionou como sendo errado, inclusive, né? Sim, mas só que virou... Porque acaba criando um preconceito e cria a ideia que é contra um Israel que não é real. Na cabeça dela, com certeza, não era isso, mas a palavra acaba trazendo uma carga, né, que acaba jogando nessa direção. É isso? Sim, e uma coisa que olha aí, Campos dos Goitacazes, Rodrigo Souza, um abraço. Um grande abraço aí para o povo de Campos que está ligado. Campos dos Goitacazes é pertinho da casa da minha família ali, Rio das Ostras, fica um pouquinho mais à frente. É um povo maravilhoso lá de Campos. Pouquinho tu brincou, né? Quase 3 horas, não é? Não dá 3 horas lá de viagem? Dá 3 horas. Só se for do Rio, eu tô falando de Rio das Ostras. De Rio das Ostras, dá quantas horas até Campos? Eu acho que são 1h30, uma hora e meia. É mesmo, pertinho. Agora eu estou em dúvida. Agora eu não lembro mais. Porque Campos já é fronteira. Eu acho que é mais, hein, cara? Eu já fui lá, eu andei muito devagar. Vê aí, Rodrigo, quanto tempo de Rio das Ostras para Campos? Qual é a distância? Eu estou perdidinho aqui no meu mapa mental agora. Não, tranquilo. Mas vamos lá. Mas o que acontece? Aí você vê que... Qual é a leitura que a gente faz vendo esses dois? Um pastor evangélico e uma católica. Aí a questão do sionismo, é sempre bom lembrar que eu digo que o termo sionista, hoje, ele está sendo empregado de uma forma totalmente diferente daquilo que a Bíblia emprega. Hoje, quando falam em sionismo, falam como se fosse uma ocupação, como é o termo, por exemplo, que o próprio regime islâmico se refere todo o tempo a Israel como sendo um regime sionista, né? Do mesmo jeito que é chamado de regime islâmico, né? Mas é um regime radical. É uma questão, né, pejorativa. Né? Pejorativa, porque consideram todo o movimento sionista como sendo um movimento não judaico, não judeu, não israelita, mas um movimento cabalístico de um grupo poderoso. Então, assim, ele evoca outras coisas sobre o nome que não o significado original da palavra. Por isso que eu acho que é um uso indevido da palavra. Mas, voltando à questão da análise, quer falar? Não, eu ia pedir para a galera botar o 15 importantes. Mas deixa eu terminar então meu pensamento, doutor Alex, senão eu vou perder o fim da meada. Eu pensei que tinha falado do que eu estou falando. Aí o que acontece?
quando você pega um pastor evangélico e uma católica batendo de frente com o governo Trump, e eles são exatamente os apoiadores e eleitores do governo Trump. Então você vê que tem alguma coisa dissonante acontecendo dentro do movimento MAGA, porque o MAGA ele é formado por pessoas assim, e pessoas assim hoje estão questionando as verdadeiras motivações do governo Trump nessa guerra. E isso é muito sério, porque, para quem não conhece bem a política americana, sem o apoio cristão, Israel está largado lá sozinho. Todo esse apoio que os Estados Unidos dá, quase que incondicional hoje, ao governo de Israel, vem por causa do apoio cristão. E os cristãos agora estão questionando as motivações do governo Trump, porque, na verdade, o Trump entrou nessa guerra. A análise de muita gente é que ele está com dificuldade para chegar aos alvos que ele tinha. Segundo o Irã, aí você vê, assim, são informações dos dois lados. O Irã, eles cortaram uma boa parte da liderança, mas tem uma boa liderança que está ainda lá no Irã, e eles são radicalmente fechados com os propósitos do governo, dos líderes que foram mortos. E eles falaram, olha, nós não... que dizem eles, e realmente tem gente falando isso, que os Estados Unidos já tentou parar a guerra através de Omã, através da Rússia, através de não sei quem, e quem não quer parar a guerra agora são os iranianos. É a notícia que se tem. Só que isso pode provocar o pior dos cenários, que já está sendo levado em conta que Israel, isso já foi dito antes, mas agora está sendo levado em conta, que Israel pode se achar na motivação de fazer um ataque, como a gente falou, tático, daquelas coisas que a gente sabe que são muito fortes. Por quê? Porque eu até publiquei hoje que tem um bunker que fica numa montanha de granito e que os perfuradores de bunker não conseguem penetrar nessa montanha. E diz que lá está o 8º planeta do sistema solar, está guardado nesse bunker. E é um bunker monstruoso, onde também está, talvez, a maior parte da liderança militar e mais importante hoje, e da onde realmente eles conseguem se proteger. Para destruir isso, não é nem com aquela bomba destruidora de bunker se consegue penetrar. Acho que a única que pode chegar perto de fazer um dano ali é o tático. E aí a gente está vendo aí um desenho bem perigoso se formar. Pode falar aí do 15 importante agora que... Não, a galera já respondeu já. O pessoal é educado, já responderam. Uma pergunta aí, Efraim. Essa situação que nós estamos agora enfrentando em Dubai, qual é o impacto disso para o mundo árabe, né? Qual é o impacto disso para a Europa, né? E qual é o impacto disso para o americano? Porque Dubai, você teve lá recentemente, né? Foi o ano passado, e você disse que era o lugar mais seguro do mundo, né? Você se percebeu dessa maneira, e agora esse lugar, né, onde todos iam ali para fazer negócios seguros, estão sendo convidados pelos americanos a evacuarem a cidade. E você vê que, assim, realmente, Dubai era considerado um dos lugares mais seguros, inclusive também do ponto de vista de pessoas que não são muito queridas pelos Estados Unidos, visto que ele não tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Então, muita gente que queria desaparecer do holofote, né, do radar, é a palavra certa, americano, ia para Dubai. E agora Dubai não se tornou mais seguro. E isso está deixando os parceiros dos Estados Unidos muito irritados com essa guerra, porque toda veja, toda a ideologia, a ideia de um mundo no Oriente Médio seguro era baseado na proteção americana com as suas bases, porque o maior número das principais bases americanas, em segundo lugar a Europa, em primeiro era o Oriente Médio, os países no entorno ali. E, de repente, isso está se tornando completamente desfeito pelo Irã. O Irã está conseguindo destruir as bases americanas nesses lugares e está deixando
todo mundo que confiava na proteção e na segurança que os Estados Unidos promovia está ficando inseguro. E isso pode trazer consequências inimagináveis. A gente falou que ia ter uma mudança, e eu posso te dizer que o mundo já não é o mesmo, a gente já vê isso em vários sinais, mas esse aspecto em particular é fundamental para a gente analisar a geopolítica. Qual vai ser o mundo depois desta guerra se realmente o Irã conseguir acabar com a capacidade americana de manter a força e a proteção para os países no entorno ali do Oriente Médio? Será que o Oriente Médio vai ser pacificado, como disse o Trump no início da guerra, que sem o Irã, o Oriente Médio seria um lugar próspero, mais próspero do mundo? Ou será que o Oriente Médio vai sair totalmente do controle e o Irã vai conseguir, a partir dessa guerra, liderar o movimento islâmico, porque já tem muitos sunitas apoiando o Irã? Ontem, saíram milhões de iranianos para comemorar o dia de Quds, que é um dia do governo. E não são milhares, são milhões. E lá, entre eles, estava lá o Laranjani, vários líderes que têm falado fortemente a favor da guerra, estavam lá na marcha. Então, tem alguma coisa que a notícia diz uma coisa e outra aparece. Tem protestantes? Tem, mas não tem tantos não apoiantes. Ontem foi uma prova de que houve um apoio bem forte. Mas isso também não pode ser uma consequência da ameaça, ou tu vem ou tu morre? Ameaça? Ou tu vem ou tu morre, porque tudo ali é na base da arma, da faca, da ameaça, né? Essas pessoas não poderiam estar ali porque foram coagidas a estar? Mas aí é que tá. Eu acho que pode ser sim que tenham muitos ido por uma questão de, cara. Porque a Eu não... gente viu isso com o Maduro, lembra? O Maduro botou um monte de gente na rua também, era coação, né? E você vê assim, você vê que tem uma coisa bem interessante. Eu acho que mais do que a obrigação é que tá havendo. Eu vi um cara que eu não gosto muito de citar ele, eu não vou dizer o nome, porque ele é bem fala muito a favor do outro lado das coisas. Então, só que ele fala algumas coisas, você tem que ouvir o cara, por mais que ele seja tendencioso, ele fala alguns fatos bem interessantes. Quer ver uma coisa? Quem está enriquecendo agora no meio da guerra? A Rússia. Por quê? Porque os Estados Unidos tirou as sanções da Rússia. Tirou por quê? Porque o petróleo deu uma secada lá no Oriente Médio. Secou por quê? Porque foram atacados petrolíferos, pararam de produzir por causa dos ataques iranianos. Então, se o plano é todo favorável aos Estados Unidos, como é que exatamente quem estava sancionado, guerreando com os Estados Unidos, agora está sendo beneficiado? Segundo, com todos esses ataques que são, inclusive caiu um daqueles stratotanker, aqueles sofreu um acidente, os Estados Unidos alegou que foi um acidente amigo ali entre os dois aviões, e o Irã está dizendo que foi eles que derrubaram. E o mais interessante é que caiu no Iraque e está uma corrida para ver quem chega nos tripulantes. Eu acho que foram 2 Stratocaster, um pulverizado e outro caiu, mas não, acho que a tripulação deve estar viva em algum lugar. Então, uma guerra aí de quem vai chegar primeiro nos caras. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa meio que definindo aí a guerra, que não está sendo divulgada aqui na mídia ocidental. E quando você ouve os caras do outro lado, claro que eles contam tudo a favor do Irã, como se o Irã estivesse sendo heróico e poderoso, mas não dá para dizer que o Irã, como diz o Trump, está totalmente. O Trump disse que o Irã está totalmente zerado, que não tem força aérea, não tem marinha, não tem comunicação, que ele já era, que é uma questão de dias para eles se entregarem em rendição total. E não é o que parece com o que a gente está vendo, porque continuam todos os dias saindo ataques do Irã. E olha que eu vi um relatório aqui de Israel com a destruição que eles conseguiram provocar em lançadores. Eles estão destruindo lançadores em cima, coisa assim, em números absurdos. O lançador aparece avião de Israel e destrói, mas ainda assim continuam saindo ataques. Até onde isso vai? Né? Então fica aquela guerra
custo de drones de milhares de dólares, 35, 40 mil dólares, contra foguetes de milhões para destruir um negócio de 30 mil. Então tá meio esquisito o negócio. Nessa percepção, Efraim, Netanyahu apareceu ou Benjamin ainda está subido? É aí que tá. Eu vi um vídeo do Benjamin Netanyahu falando dos últimos acontecimentos. Cara, mas dá a impressão de que ele... Eu que estou falando, não foi? Eu vi aqui o vídeo com ele fazendo um discurso grande e só que assim parecia, não estou dizendo que é, mas parecia, cara, a imagem, né? Mas parece que ele fez um discurso. Aí estão dizendo que era ele mesmo e não vou duvidar, né? Olha só, o Hegseth, que é o secretário de guerra, ele disse assim: os Estados Unidos estão a dizimar o exército do regime radical iraniano de uma forma que o mundo nunca viu antes. Nunca antes um exército moderno e capaz, que o Irã costumava ter, foi tão rapidamente destruído e tornado ineficaz. Eu vi números aqui, deixa eu ver se eu acho, da coisa de mais de 10 mil soldados de pontos estratégicos sendo destruídos no Irã, segundo o relatório de Israel. Então, assim, é muito difícil você confiar no relatório de um lado e de outro da destruição alheia, né? Como aconteceu aí na guerra da Ucrânia e Rússia, a Ucrânia dizia que fez e aconteceu, e a Ucrânia dizia que fez e aconteceu. A gente não tem como confiar aqui. Até agora, Israel e os Estados Unidos, em conjunto, já atacaram, segundo esse relatório que eu estou vendo aqui, mais de 15 mil alvos no Irã. A gente tinha falado em 3 mil há esses dias, agora já passou de 15 mil. Caramba! Não, é surreal, né? Surreal, surreal. E detalhe, isso prova que a serpente, que é o Irã, ela então, de fato, em algum momento, iria dar o bote em Israel e possivelmente em todo o Oriente Médio, Efraim, porque por mais que você agora, né, diga que a turma ficou insegura, porém, do outro lado, está comprovando tecnicamente que tinha que acontecer uma intervenção e talvez tardia na capacidade militarizada. E aí vem a denúncia do Trump, do governo anterior, que favoreceu em muito, e a própria ONU, o Irã nesses últimos 4 anos. Será que nesses últimos 4 anos que antecederam a governança Trump foi o período de maior capacitação técnica operacional iraniana e transformou o Irã num inimigo não só dos Estados Unidos, Israel, mas da Europa e do mundo civilizado? Com certeza, e mais, doutor Alex, o Irã ainda não mostrou todas as suas capacidades, porque, por exemplo, você lembra da nave-mãe iraniana, a nave-mãe de drones que eles tinham produzido? E se eu disser para você que há americanos dizendo que essa nave-mãe está por perto da Califórnia? Eu ouvi Pode um ser, papinho, eu pode ouvi um ser só uma papinho. teoria, mas se isso for verdade, você imagina o Irã conseguir fazer um ataque dentro dos Estados Unidos com uma nave-mãe soltando drone para tudo quanto é canto lá na Califórnia. O americano fez isso na guerra contra o Japão, Hiroshima e Nagasaki, né? Sim, eu digo assim, se eles soltarem lá, sei lá, centenas de drones com explosivos na costa Sim. americana. Não, eu estou dizendo Só que de, é uma resposta a Hiroshima e Nagasaki, né? e só de você pensar nisso, você imagina as consequências de um Estados Unidos que Sim. entrou na guerra com a ideia de que venceria rápido, parece até a história Rússia e Ucrânia parte 2, e de repente eles estão entrando numa guerra e é isso aí, Lúcia. Estão falando há uns 3 dias, mas é mais uma opção, mais uma teoria que não se pode provar, mas que mexe com o imaginário. Você imagina se você consegue fazer um ataque hoje dentro dos Estados Unidos. A probabilidade é muito pequena, né, Efraim? Porque tem todo o sistema de radar, né? Hoje não levanta um mosquito que os caras não saibam de onde é que está saindo. Né? Como é que um bichão daquele vai voar, né? Diferente daquele ataque maravilhoso da Ucrânia, né? Que foi coisa de filme, que só se o Irã está colocando caminhões a partir de México, de Canadá, de algum lugar,
E ele já colocou esses drones em território americano. Isso aí nós Mas a vimos nave-mãe, acontecendo. ela chegaria de algum lugar que já estivesse posicionada, segundo até o que você disse, com toda a abertura que tinha sido dada. Mas vamos voltar aqui. Você viu uma postagem que eu botei hoje de uma nave que apareceu aqui em Portugal, de Vi, um avistamento OVNI, eu vi. que e o aeroporto da Alemanha também teve que fechar por um tempo, porque apareceram coisas lá não identificadas, e os próprios fechadores do aeroporto não falaram de drones, falaram que eram objetos não identificados. E eu fiquei passado. Eu falei, cara, por causa Mas daquela. é isso que apareceu em Portugal aí, como que apareceu aqui em São Paulo. Né? Não pode ser um efeito holográfico. Pois é, eu hoje, com esses avistamentos acontecendo, sendo filmados por pessoas comuns. Veja, quando eu vou fazer uma coisa holográfica, eu não vou fazer escondido. Você vê que quem filmou foi uma pessoa, no meio de um nada aqui de Portugal, a pessoa filmando com o telefone, até fala celular. Ela fala assim: tá filmando celular? Eu sei que é brasileiro. Porque português não chama celular de Telemóvel, celular, é telemóvel. telemóvel. Quando eu escutei lá no vídeo a pessoa falando: tá filmando celular? Eu falei: é brasileiro que está filmando. A questão é: se eu vou fazer uma coisa para enganar, eu não vou fazer num lugar ermo. Ou talvez eu vá fazer com essa intenção. Mas como é que eu vou garantir que eu tenho alguém filmando se estava tão distante? Essa que é assim a questão. E por que eu vou parar um aeroporto por uma holografia? Porque é uma coisa muito séria um país parar por causa de uma holografia, quando na verdade esses objetos são interferem em Mas instrumentos. você não acredita que isso pode ser já a pauta do desacobertamento para poder criar sinais no céu para mexer com o imaginário da Por população? isso que eu estou falando, eu estou só respondendo a questão da holografia. Mas se você pegar lá a fala do Chris Bledsoe, que é aquele cara que teve a visão lá com a mulher de branco, dizendo que iam começar a aparecer bolas de luz no céu, isso em 2022, depois que começasse uma guerra com o Irã, uma coisa muito assertiva para ser coincidência, a gente fica com a pulga atrás da orelha. Talvez faça parte do disclosure, do desacobertamento, mas faz parte. Não porque estão criando um cenário, mas porque realmente está acontecendo para eles fazerem isso e falarem que é algo que não é, que a gente sabe exatamente do que se trata esse disclosure. 2024, parece 25, apareceram alguns orbes desse, inclusive no Irã. Né? Eu vi umas imagens em cima disso, né? Não fiz o repost, porque eu estou tomando cuidado enorme com a plataforma. Né? Mas apareceu no Irã, inclusive em áreas que disseram que houve uma explosão, né, de um possível artefato nuclear, ou um teste nuclear no Irã. Tu chegou a ver esse material, não? Sim, sim. Até teve tremor de terra fora do tempo lá e que não foi criado. Foram movimentos sísmicos, mas ninguém sabe de que foi. E pareciam testes subterrâneos. E se tratando de Irã, que são os verdadeiros tatus do mundo, que os caras conseguem fazer coisas no profundo, literalmente os caras conseguem construir até o Hades e ninguém consegue entender que tecnologia é essa que os caras constroem cidades inteiras debaixo da terra. Né? Se eles não fossem tão radicais, talvez fossem os maiores construtores de bunker hoje do mundo, com a tecnologia que eles já desenvolveram de construção, os caras iam ficar arquibilionários construindo bunker para os bilionários. Mas tudo bem. Foi Eles uma viagem minha poderiam, aqui. eles poderiam estar usando, Efraim, tecnologia reversa, o Irã. Pois é, a gente não sabe, porque pode ter sido um tremor causado por um movimento de terra, mas era porque foi feito na época, foi levantada a questão: será que eles estão fazendo testes em subterrâneos de explosões específicas para poder medir e não sei o quê? Então, assim, é muito complicado. É muito complicado a gente afirmar, porque nem as notícias da época deram conta de que poderia ser isso. Eu sei de uma coisa: a guerra está surpreendendo muito. Eu acho que eu hoje até postei aí, a Jaqueline aí, Santos está falando aqui de Portugal, eu postei que aqui a agência de ajuda, né, para emergências de Portugal emitiu agora um aviso dizendo que as pessoas devem estar preparadas para terem pelo menos
3 dias de alimentos e coisas específicas para preparar para um evento que não seja muito fácil, como, por exemplo, um sismo, porque a gente está sob aquele aviso que poderia ter um sismo aí acontecendo a qualquer momento de novo. Houve alguns tremores que não foram muito sentidos, mas que foram registrados por aparelhos. Então, eles usam isso como capa de fundo, mas até onde vai, a gente realmente está sendo avisado para preparar coisas de emergência, coisa que não acontecia em Portugal, agora está acontecendo esses avisos, para você ter pelo menos Quando, 72 horas de emergência não, preparada. quando eu vi essa tua postagem, eu me lembrei do dia 20 de março, né? Uhum. Porque estão criando uma expectativa na bendita da data, né? Coincide, né? Esse chamamento da galera que já tinha acontecido ano passado, naquele bendito apagão, né? Em cima disso, um mês antes, eu lembro que foi um mês antes do apagão aí, eles tinham mandado a turma se preparar, que não sei o quê, que era importante, kit isso, kit aquilo, o pessoal achou graça, né? Nós temos, infelizmente, né, o efeito brasileirado dentro da Europa hoje, então tem uma galera que acha graça da desgraça, e aí veio o apagão, e todo mundo ficou assustado com a questão do apagão, e agora nós temos essa questão do 20 de março, e coincidentemente ou não, você, uma semana quase antes, publica o trem. Quando eu vi o troço, eu associei na hora. Eu falei, está vindo alguma coisa aí no 20 de março, e eles já mandaram a galera fazer isso Apesar com de que, como urgência. o aviso vem de um cara que diz ter tido uma visão, escreveu um livro sobre isso, só que, como eu falei, uma coisa é ele escrever e ninguém lê, outra é todo mundo lê, e outra ainda são agências americanas conhecidas buscarem o cara quando ele divulga isso para pegar mais informações com ele, porque estão levando a sério os avisos que ele está recebendo. Então, assim, apesar de que a agência americana não é verificador de fato, né? A gente sabe que eles verificam tudo mesmo, tudo que vem de estranho eles vão lá verificar, não dá para dar super crédito, mas se eles estão levando em conta o que ele está dizendo, né? Agora tem aí, ó, o Alencar está falando com o Rabino Shapira, que eu fiz até uma publicação de um vídeo dele, falou sobre Obadias, sobre o fogo, chama e palha. Vocês sempre têm que lembrar que os rabinos estão tendo uma leitura totalmente messiânica deste momento que Israel está vivendo. Israel, não sei se você sabe, doutor Alex, eu talvez não tenha comentado aqui, já está preparado para uma possível saída unilateral dos Estados Unidos. Eles já têm uma ideia de que vão fazer se os Estados Unidos se retirar, porque eles... Veja, o Irã fez uma declaração oficial pelo seu principal interlocutor atualmente, que eu acho que é o próprio Laranjani, que disse que não existe fim de guerra sem a obliteração do Estado sionista. O fim do Estado sionista. Segundo ele, não tem conversa. E Israel diz que não tem fim de guerra sem o fim do regime islâmico. Ou seja, os dois já se juraram de fim. Os dois governos. Vou falar aqui do povo. Né? Então, assim, os dois governos já se declararam, um vai finalizar o outro em algum momento, ou pelo menos ter o objetivo final disso. E a gente lembra da opção Golias, que Israel tem, de que se sentir ameaçado de destruição. Sansão. Eu falei Golias de novo, tá vendo? Eu sempre mudo o nome. Já era, doutor. Já ficou no defeito mental. É a opção Sansão, eu sempre falo que é a opção Golias. Pô, opção Golias é ótimo. Não, eu estava entubando Golias até a hora que você falou que era Sansão. Aí eu gravei. Eu registrei. Obrigado. Porque quando eu tenho... lá na igreja o pessoal ria pra caramba. Eu ainda estava pensando assim, falei, cara, como é que os caras botaram Golias na história? Mas eu falei, enfim. Não, e lá na igreja o pessoal brincava muito que quando eu fazia uma substituição na minha informação original aqui, toda vez que eu via, eu falava aquela informação errada. Aí alguém me... é verdade. Quando eu confundo o nome, ele vai até o fim, porque eu gravo tudo, mas se eu gravar errado, já era. Então é a opção Sansão, né? Que quando derrubou as colunas ali do local do templo filisteu, lá da Aerópago, sei lá o nome daquele treco lá filisteu, então ele trouxe consigo todos os seus inimigos.
E, segundo o texto bíblico, ele matou mais filisteus no dia da sua morte, com a sua morte, do que em vida, e não foram poucos em vida. Então, foi uma coisa né, absurda ali que Sansão Estrondosa. fez. E o Estado de Israel ele tem um programa chamado Opção Sansão, que é quando ele se sente totalmente ameaçado de destruição, ele aciona essa opção, porque ele traz o inimigo que estiver atacando junto com ele. Eu vi uma simulação semelhante da parte do Irã, fazendo múltiplos ataques para tudo quanto é lado, né? E o chão dele se abrindo todo ali e lançando essa questão dos mísseis. Na tua avaliação, o Trump ele está com segurança de que realmente os próximos dias eles liquidam essa capacidade das flechas? Um. Dois, você acredita que ele poderia romper a coalizão se ele for pressionado internamente lá nos Estados Unidos? Três, se acontecer um ataque, né, Uhum. dentro dos Estados Unidos, isso pode precipitar uma guerra civil? É aí que está. Está havendo ataques contínuos agora a judeus nos Estados Unidos. O cara eu vi já umas 3 imagens de sendo pessoas agredidas quando estava falando em hebraico, alguém passou perto, alguém sempre islâmico atacando o cara para briga, agredindo mesmo, agressão. Né? Então, assim, já estão havendo algumas consequências bem graves dessa guerra dentro dos Estados Unidos. Ainda não dá para dizer que é o miolo de uma guerra civil, mas um ataque nos Estados Unidos pode não causar diretamente uma guerra civil, mas pode gerar uma série de questões que os americanos, como eu falei, ainda estão apoiando, na sua maioria, o que está acontecendo, porque está longe de casa. Mas se eles começarem a ser atingidos diretamente, e isso aí está sendo muito medido tanto pelos americanos quanto pelos iranianos, até onde vai ser válido fazer ataques dentro dos Estados Unidos. Isso pode provocar uma revolta dentro dos americanos contra o próprio governo ou o efeito contrário. Isso pode provocar nos americanos aquele sentimento patriótico de América, né, primeiro, e fazerem uma exigência de um ataque definitivo contra o Irã. É uma roleta russa, não dá para dizer que é uma coisa ou outra, pode ser as duas Exemplo coisas. que aconteceu com o Pearl Harbor, quando o Japão foi lá e deu aquela acertada em Pearl Harbor. Porque você tem uma guerra antes daquele ataque e outra depois, né? O americano levantou numa fúria absurda depois que Pearl Harbor foi atacado, né? Eles perderam 2.000 militares e mataram mais de 210 mil civis em Hiroshima e Nagasaki. Foi algo assim brutal, né? Brutal que os caras Isso fizeram. aí. E assim, e o que está acontecendo? Então, agora, outros países, né, principalmente a Rússia, estão questionando, né, o discurso do Trump de ser um presidente de paz, que é o maior promoter da paz mundial. E o que me espantou também foi o fato de que o Jared Kushner e o Steve Witkoff, que eram contra essa guerra, terem sido os motivadores do ataque, porque o próprio Trump diz que eles dois aconselharam que os Estados Unidos deveriam atacar, porque não haveria nenhum acordo aceitável em nenhum ponto que os Estados Unidos exigia com o Irã. A pergunta é por que o Irã decidiu fazer essa forçação, porque o Irã forçou mesmo, nas suas atitudes, os Estados Unidos a atacá-lo, sem dizer me ataque. Terceiro, o Ayatollah Khomeini é muito claro que fez um sacrifício, um martírio. Ele se propôs ao martírio. Ele se fez de alvo. Por que estou dizendo isso? Porque ele provocou e ficou visível, porque ele sabia que estava sendo procurado em algum momento. Então ele ficou em lugares atingíveis, talvez tenham miscalculation, né? Tenham se equivocado no cálculo, né? Que ele não seria atacado dentro de casa com a família num sábado, um shabat. Né? No Então, assim, Ramadã, no Ramadã que num estava em curso. Ramadã, num shabat israelense.
Você vê que assim, a religião serve como desculpa até a necessidade de bater a porta. Aí não tem Shabat, que é dia de descanso, eu não vi nenhum rabino ir falar que o ataque foi feito no santo sábado, não vi nenhum defensor de sábado aí chegar e dizer que foi um erro fazer um ataque num sábado. Uma coisa é você ser atacado no sábado e ter que defender-se. Outra é você provocar um ataque e uma guerra inteira num Shabat, que é um dia santo para o povo de Israel. Então era meio de um Ramadã, um Shabat e o início da festa de Purim. Eram Não, 3 você datas vê santas que nem para os os dois árabes, lados. nem os árabes condenaram, porque estava no Ramadã é para todo mundo. O Ramadã é de todo mundo e a parte sunita, eles não condenaram a parada, não condenaram. Né? Pelo contrário. Agora, Efraim, esse esvaziamento de Dubai já trouxe impacto nas bolsas de valores, o mundo financeiro, como é que ele está reagindo com Dubai ser evacuado? Porque isso é muito grave, né? Muito grave, muito grave. Eu hoje, pela manhã, quando eu vi essa notícia, né, eu bolei, né? Eu falei, caramba, estava tudo caminhando. Os caras zerarem a conta até segunda, terça-feira no máximo, e de repente o cara manda, fujam de Dubai? Pois é, e você vê que o próprio Trump disse, mas sabe o que o Trump acabou de dizer agorinha? Foi publicado aqui, o regime no Irã vai cair, mas talvez não imediatamente, mas vai cair. Porra, aí é top, aí é maduro. É. Inclusive, eu até pesquisei, descobri que saiu uma notícia sobre o Maduro, eu falei, essa tem que dar amanhã para o doutor Alex, ele está curioso, que o processo dele está andando, independente de tudo que está acontecendo, que ele está numa sala de 2 por 3 metros, uma cela de 2 por 3 metros, que ele só tem permissão para sair 2 vezes por semana dela, porque é uma cela à prova de auto-execução. Então, é uma sala Para não pequena. acontecer o que aconteceu aqui na Jabuticaba. Isso. E nem lá nos Estados Unidos com o cara da ilha. Né? Então, Ah, assim, ele está numa sala de altíssima, que fica o tempo todo sendo vigiado, e eles conseguem acessar rapidamente se tentar qualquer coisa, aquela coisa toda, né? E ele está esperando agora uma marcação de data lá do julgamento, que está andando o processo lá dele. e dentro da Venezuela, Efraim, porque como todo olhar nosso está indo para o Oriente Médio, né, a Venezuela ficou meio que esquecida de todo mundo, porque eu não vejo ninguém falando de Venezuela. Eu vi a galera falando de Cuba, né? Parece que Cuba lá, o cara já quer conversar com o Trump, não sei se evoluiu essa tentativa de aproximação cubana, mas Cuba parece que já viu que vai rodar mesmo ali a parada, e a China fez gracinha com o escudo da América. Né? Agora os caras estão tudo com desenho animado. Né? A China fez, parece que o Irã está fazendo um monte de IA também, né? Mostrando, né, o endemoniamento do grande Satã, a incorporação do Trump, o Trump incorporado. Quer dizer, como é que você está olhando o uso agora da IA nessa guerra cibernética, inclusive? O que está acontecendo é assim, você vê que eu estava até assistindo ontem uma parte da live do Daniel Lopes falando sobre como eles conseguiram danificar ciberneticamente a produção o desenvolvimento tecnológico nuclear do Irã, colocando um malware, quer dizer, um vírus dentro do sistema, mas era um sistema que não tinha contato nenhum, era um sistema totalmente independente que nunca entrou na internet. Ele falou, mas como é que publicou? Como é que os caras conseguiram mandar um vírus? Provavelmente ele falou, só tem um caminho, você vai lá com um pendrive contaminado e joga. O negócio era tão bem feito, bem desenhado, que ele só atingia o determinado lugar que eles queriam prejudicar. Ele, inclusive, tocou no negócio que fazia o aceleramento, e ele ficava acelerando rápido e desacelerando para o negócio ir perdendo a calibragem. Uma coisa assim, de outro mundo. Então, quando a gente fala de IA, e não se esqueça, como eu falei, o Peter Thiel estava hoje ou ontem, em Roma, falando sobre a vinda do anticristo. Ele é dono da maior empresa de tecnologia que hoje tem contrato com os Estados Unidos, que vai diretamente para essa questão hoje de controle de IA para ataque, defesa e planejamento.
os Estados Unidos, alguém também já tinha pedido, né, para falar um pouco sobre essa questão de IA. O desenvolvimento de IA hoje, ele é, vamos dizer assim, a cereja do bolo, porque quem quer vender também, né? O Gustavo está botando aí o que eu acabei de falar aí sobre a palestra do Peter Thiel, mas é isso mesmo. Então você vê que a IA virou a cereja do bolo desse conflito. Quem vai desenvolver a melhor IA? Qual é a empresa de tecnologia que está realmente mais avançada nesse desenvolvimento? Será que são as big techs americanas? Né? Você vê que ontem eu comentei isso ontem na aula de cripto, eu posso trazer aqui alguma coisa, mas está havendo uma viragem nos mais poderosos players do planeta, que estavam sempre indo para os investimentos americanos e agora estão voltando para aquelas tradicionais commodities, ouro, metais, soja, essas coisas. Ou seja, pode ser que por causa dessa guerra e do que está acontecendo no mundo, esse reset que está acontecendo literalmente, o Brasil volte ao centro dos interesses. E isso pode promover um interesse direto dessas nações com o Brasil. Então, será que não é o momento do Brasil, ao invés de ficar preocupado se vai ter ou não invasão, começar a ver se não vai se tornar um produto único para oferecer? Por quê? Porque quando dá ruim, normalmente o pessoal volta para aquilo que é tradicional, que são coisas palpáveis, e não papéis da ideia de uma tecnologia que vai mudar tudo. Gustavo está dizendo que a Mossad garantiu que o cara, o Taba, já foi se encontrar com o pai na eternidade. E você vê que eu vi uma foto muito parecida dele, com um monte de escoriação, a perna ferida, ele numa cama, muito parecido com ele. Mas, cara, o que o Mossad afirma durante a guerra e o que o Irã também afirma que o Netanyahu foi de Já foi para a arrasto. eternidade, já foi para a eternidade. Então tá complicado, Gustavo, da gente admitir aqui quem está falando a verdade. Não se esqueça que a gente está falando de agências de inteligência. São tão inteligentes que falam coisas que não são verdade, mas para criar algum tipo de reação. Desinformação, né? Eles ou desinformação nos inimigos, é isso aí. Eles são campeões em desinformação, né? Que é a contra-informação. O cara trabalha direto com isso, né? Até para poder dar a ideia de que vai deixar o cara à vontade, para poder o cara se sentir à vontade e ele ir lá e dar o bote. Né? Isso acontece. Acabei de ver aqui, foi hoje, aqui, deixa eu ver, foi publicado hoje, numa conta aqui, 11h30 da manhã do Brasil, daqui, então foi 8h30 da manhã do Brasil, um tweet, uma publicação do Netanyahu dizendo, ontem na conferência de imprensa que ele deu, que é aquela que eu falei que parecia muito com o IA, mas era ele, então, pelo jeito, discutir os objetivos claros da campanha. Atacar o regime terrorista no Irã, continuar a luta contra os seus aliados e garantir a segurança e o futuro de Israel. Não esperamos, iniciamos os ataques, atacamos e fazemos isso pela força. Então, assim, Netanyahu está meio que dando prova de vida, né? Fazendo conferência, e o Moctaba realmente ainda não deu prova de vida. Vamos ver. Nesse processo todo, Efraim, como é que fica a parte interna China? Que nós tínhamos falado um tempinho atrás de um possível problema de saúde, depois houve uma sequência de problemas de substituição de generais e a China saiu do radar. Como é que está a China internamente? A China, cara, está conseguindo, segundo os analistas, a China está tendo uma verdadeira, usando toda essa situação para analisar como é que os Estados Unidos opera. Então, estão dizendo que a China está usando toda essa guerra para fazer um estudo bem aprofundado de qual é a ação estratégica dos Estados Unidos, o tipo de ação. Por isso que, assim, inclusive, Então, o Irã virou um boi de piranha? Mais ou menos, porque, assim, pelo menos uma oportunidade, né? Eles não estão sacrificando os caras mesmo estão se sacrificando, mas eles estão aproveitando isso para poder aprender o modus operandi de guerra. Por isso, talvez, doutor Alex, e eu estou aqui conjecturando, que Israel e Estados Unidos botaram um monte de censura nas notícias contrárias para evitar
dar muita informação aos seus futuros, quem sabe, adversários. Olha, tem lógica, hein? Tem lógica isso, porque e isso deles botarem o Irã como boi de piranha, eu creio que vale também para a Rússia, né? Os dois lados, né? Sabendo que o Zelensky já tinha falado de um negócio trilionário entre americanos e russos ali. Você acredita que está rolando um cascalhinho de comissão na venda do petróleo e do gás da Rússia? Eu acho que não Alguém é está esse tipo ganhando de cascalho, não. Eu acho que está acontecendo na cara de todo mundo. O tirar as sanções por 30 dias da Rússia é literalmente botar dinheiro no bolso da Rússia. Eu soube até que o Putin, né, a Rússia, chegou para a Índia porque se sentiram traídos pela Índia, porque a Índia estava lá alguns dias antes da guerra começar, fazendo acordo bilateral com Israel. Não sei se você lembra, o Modi, né, da Índia, estava lá fazendo um acordo com o Israel e deixando de fazer negócio com a Rússia. Aí, por exigência dos Estados Unidos. Aí agora a Índia ficou sem petróleo, eles dependem, porque não está vindo, que ele tinha um bom de acordo com o Oriente Médio, teve que bater na porta da Rússia. A Rússia falou, beleza, eu te vendo, mas pelo preço de mercado. Acabou aquela era do desconto. Tipo, estão se vingando, mas não é vingança, agora você vai ver só. É vingança, bota mais grana no meu bolso que eu te vendo. Ou seja, ele está vendendo a preço de mercado de novo. Então, querendo ou não, está havendo, como eu falei, doutor Alex, o mundo está mudando totalmente de relações e eu confesso a você que... E alguém está ganhando muito, Eu não, assim, eu vou até falar uma coisa que sai assim do roteiro, mas, cara, eu acho que do jeito que... Eu vou falar uma coisa que vai parecer maluquice, mas eu acho que os caras não estão nem mais vendo o ganho financeiro direto nos negócios agora. Está todo mundo tentando se adaptar às oportunidades que são poucas para fazer alguma coisa e sempre dando passos de como vai ficar. Por quê? Porque não é mais uma questão de ganhar ou perder dinheiro. Se fosse ganhar ou perder dinheiro, os Estados Unidos nem tinha entrado nessa guerra, porque ele só está perdendo. É uma outra coisa que está em vista. Por isso que eu acho que tem alguma coisa que ainda não saiu à tona, que vai acontecer após essa guerra, e o mundo vai ficar transtornado com essa notícia, porque os caras não estão agindo com 2 mais 2 são 4. Não estou vendo isso nesse momento, em nenhum país. Mas inclusive, aí o Gustavo citou aí a questão do Brasil, que vão abrir a sessão 301 aí, porque o moço lá, sem cabelo, lá do Supremo, não permitiu que um enviado americano visitasse o ex-presidente, tinha dito que ia permitir, chegou lá, nesse dia não pode, e não permitiu, e que isso vai abrir um precedente. Cara, se tratando dos Estados Unidos, o cara pode ter sido mandado fora do tempo, fora de um convite oficial, de um envio oficial, exatamente para provocar isso. Então, a gente não dá para confiar em mais nada. Porque aí cria, né, um embrolho ali, né, um embaraço ali diplomático, né, já criou, né, um embaraço diplomático, né, como também a situação do Chile, quando convidou o Flávio para ir lá, e aí, né, o Silva da Jabuticaba, na última hora, desistiu, tinha até reunião para realizar com o que estava entrando, né, e não foi. Então, isso criou também mais outro embaraço diplomático e o próprio escudo das Américas, porque o Trump disse que mandou convidar todo mundo, inclusive o Silva, e que o Silva não foi. E agora, o Trump mentiu? Eu não sei se foi bem assim, né, que foi convidado. Eu acho que os países tiveram, sim, uma opção de ir. Eu não acredito que não foi por falta de convite ou por falta de oportunidade. Eu acho que o governo brasileiro, e eu sempre digo isso e vou repetir, não podemos analisar as participações internacionais do Brasil a partir das ações Lula, perdão, Jabuticaba. Todas as ações do governo brasileiro, de ponto de vista, não de fala, a fala é dele, mas as posições oficiais são sempre do Itamaraty. Então, participar ou não participar não foi uma opção pessoal do presidente.
né, Silva, foi uma opção do Itamaraty, que ninguém deve subestimar o Itamaraty brasileiro, eles são extremamente, olha aí, a Lúcia está falando, extremamente técnicos e muito pragmáticos, tá? Quem acha que o Itamaraty age com, não, porque os caras estão agindo com a visão da esquerda, da direita, o Itamaraty não tem esse negócio de direita e esquerda, não, quem tem é o povo brasileiro. O Itamaraty está fazendo a política que beneficia melhor o país ou que pelo menos prejudica menos. Não se enganem. Ali a conversa é outra. Eu sempre respeitei muito o Itamaraty por isso. Tá? Você acredita que eles têm autonomia funcional? Não só uma autonomia funcional, eles têm um pragmatismo funcional. É como se, assim, por mais que se diga isso, que se fale aquilo, eles precisam ser pragmáticos. Mas não é só o Itamaraty. Todo o corpo diplomático de todo o país precisa ser assim. Porque se não for assim, o país está na onça. Nesse processo de onça, Efraim, como é que fica agora Dubai evacuado? Né? Nós vamos ter mais alteração nas bolsas, o mercado vai vir baixo. Como é que está o desespero agora nas bolsas de valores do mundo? Porque É, todo mundo acordou com essa informação, vocês acordaram antes, né? Eu acordei 3 horas depois de vocês aí, eu fiquei impactado com a situação, falei, meu Deus do céu, e agora? Porque aí o pensamento de todo mundo é e agora? Porque se Dubai está sendo evacuado, significa que Tel Aviv vai ser obliterado, Jerusalém pode ser obliterado. Por que, que o Irã escolheu arrebentar com Dubai agora? Está mandando uma mensagem para alguém. não é. Eu vou ser mais assim, mais pragmático também. Eu não acho que Dubai está sendo evacuado porque vai ser destruído. Está sendo evacuado porque quem vive lá vive para ter paz, tranquilidade e acesso, e ninguém vai pagar com a vida para ficar num lugar que está sendo ameaçado o tempo todo, que está recebendo toda hora ataque de drone e míssil. Eles defenderam a maior parte, mas os que caíram que provocaram. Hoje eu estava vendo lá, caiu mais um hotel, onde. E você vê que a precisão do Irã é tão grande que era um hotel onde tinha a maior parte de americanos que eles acreditam estavam planejando as coisas contra. Né? Não eram americanos turistas, eram americanos ligados ao governo americano. Então, eu acho realmente, doutor Alex, que Dubai vai ser reconstruído. Dubai é um grande canteiro de obra. Quem vai lá fica impressionado. Eu fiquei num lugar lá que era longe do centrão ali, e, cara, tu olhava em volta assim, o que mais tem é grua de construção para tudo quanto é lugar, meu irmão. Então, achar assim que Dubai vai ficar desolado, assim que acabar a guerra, tu vai olhar 2 semanas depois, tu vai achar assim que Dubai não foi atacado. Acredite em mim. Então, e Dubai hoje é mais ou menos o lugar que o dinheiro mais circula no mundo. Então, assim, Mas quem perde hoje. essa evacuação hoje está causando alguma alteração nas bolsas ou não? Não, a bolsa está sendo afetada todo dia agora por causa do estado de guerra, petróleo caro, alimentos, países que estão sofrendo danos terríveis. O próprio Estados Unidos, como eu mostrei aqui em números, está tendo uma perda de PIB, tendo aumento de inflação, está todo mundo sofrendo. Aqui aumentou o combustível para caramba aqui na Europa. Então, assim, as bolsas estão oscilantes, mas eu não vejo só como uma questão de Dubai, ou algo pontual. Acho que é pelo contexto todo que a gente está vivendo. Olha só, o Gold falou que o cripto começou a se mover. Não, o cripto está sempre se movendo. Não, mas se movendo na recuperação. Começou a Mas eu vi recuperação. notícias hoje aqui de que o cripto está condenado ao fim. Então, assim, o cripto é um lugar onde as pessoas. Ontem eu falei sobre alguns detalhes importantes de como o mercado está reagindo, com detalhes bem técnicos e visíveis. O cripto hoje ele não é mais um lugar de, de refúgio, de pessoas. Minha gente, você que entrou, ok? Né? Você já coloca aí, por favor,
o número 15 importante, diga a cidade que você está nos vendo e ouvindo, 2, 5 centavos de real, dólar e euro, nos ajude, né? Eu fui obrigado nessa transmissão a remover, acho que foram 2 ou 3 pessoas que a gente tem por política não remover, mas quando a coisa é muito ofensiva, aí a gente não tem outro jeito, né, gente? Infelizmente, é complicado, né? Muito complicado, né? Teve um que estava, além de chamar de mentirosos aqui, eu não sei qual é a mentira que está sendo falada aqui, já que nós estamos fazendo a leitura de fatos. Então, isso reforça a necessidade da desparasitação, né? Talvez eu crie esse preâmbulozinho, né? Para você assistir Desparasite primeiro, né? Então, fazer a desparasitação primeiro, para a pessoa poder tentar entender alguma coisa, porque tem muita gente agressiva que se apresenta aqui e, inclusive, né, algumas pessoas esquecem que, como mediador aqui do canal, por vezes eu tenho que interromper porque eu estou vendo alguma coisa ou estou pensando alguma coisa que eu tenho que intervir na fala do convidado. Então, né, aos bestados do caminho, né, eu sou o roster do canal. Né, E, então, eu doutor tenho que Alex, tomar não, cuidado. não Oi? se deixe, não se deixe afetar por esses comentários, que tem gente que vem aqui só para causar e chamar Não, atenção. Eu sim, nem sim, dou bola sim, também. sim, sim. E uma Não, coisa só não, para. não. Quando é muito ofensivo e muito Não, com agressivo, certeza. e eu vou monitorando as pessoas, né? Eu tenho um perfil de memória de elefante, né? Então, teve uma criatura aí, né, nascida do inferno, provavelmente, que várias vezes ela foi falando e eu estou monitorando, estou monitorando, estou Não, monitorando. eu Né? vi. E E deixa eu te falar uma aí, coisa. Hoje eu estava conversando com um amigo que eu falei assim: nós temos que passar a entender o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou seja, você não tem que seguir conselhos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, você não tem que agir como pessoas que estão sempre em busca de pecar. E o terceiro, e nem se assenta com o escarnecedor. Uma coisa é uma pessoa crítica, uma pessoa questionadora, essas pessoas são normais. Uma pessoa escarnecedora, ela tem que desfazer de alguém para poder se sentir bem. Esse tipo de pessoa não pode ser tolerada. Você não pode nem ficar perto dela e nem deve tolerar na sua vida escarnecedores. Então, assim, então, não, só para dar essa justificativa, gente, das remoções, porque se excederam, né? A gente aqui tem um nível de tolerância já bem estendido. O ano passado a tolerância era bem menor mesmo, né? Mas eu fui convencido pelo Pablo Marçal e pelo Bill, né, a não fazer a restrição. Mas tem coisa que, né, tem que ter estômago adicional. Eu não sou qual a idade do capianudo. Paulo Marçal e qual a idade do Bill? Pronto. Não, Eles têm que não, aturar e eu tudo. A não gente não tem que tenho. aturar tudo mais, não. Já passamos muito Eu tempo não lá sei. deles. Não, Juntos não. os dois não dá eu. Imagine você. Você vê, olha De só. vida. Eu não sou dromedário, gente. Então, eu não tenho 2 estômagos. Né? Então, a gente tem um só e eu tenho uma paciência enorme. Né? Deus sabe que eu sou um cara extremamente paciente. Eu só ando, né, com um machado na mão, uma espada na mão e, se possível, umas jabuticabas para ajudar na eternidade. Só isso, ok? Mas, de resto, a gente é paciente de monte, muito paciente. Eu sou um cara longânimo, longânimo. Mas hoje, né, infelizmente, o Bill vai me chamar a atenção, porque ele vai ver lá, pô, tu botou mais 2 na geladeira. Eu falei, cara, mas olha o que os caras estavam fazendo, né? Então a gente tem monitorado vocês aqui. Peço que vocês nos ajudem monitorando também para a gente manter um ambiente saudável, né, gente? Porque você imagina, eu estou parando as minhas atividades, Efraim está parando as atividades dele, nós estamos querendo colaborar com você e você precisa devolver isso com like, você precisa devolver isso, né? Virando assinante do canal, você precisa fazer isso compartilhando, né, e doando 5 centavos, gente, de dólar, de euro, né? E aí um bestado desse que já foi para a geladeira, né, falando, ah, não, os caras estão pedindo dinheiro. Não, estão pedindo dinheiro não, cara. É que a plataforma, para poder entregar o conteúdo, ela precisa ser balizada por você. E você valida com like
com comentário, com doação e virando assinante. É simples assim. Eu não sei por que ainda tem alguns idiotas que pensam que essa plataforma é gratuita, só na tua cabeça de idiota, porque, né, é anúncio que eles colocam, é a turma de verde como a Márcia, que é assinante que nos ajuda, é a doação que a galera faz. Essa plataforma, gente, ela vive de recursos que ela arrecada. É simples assim. E para você que pensa que nós estamos milionários com isso, eu aceito a profecia. Mas, por hora, é todo um trabalho exaustivo de toda uma equipe para poder trazer a chance de você acessar-nos nesse espaço aqui. Tá bom? Dado o esclarecimento, Efraim, como estamos nós aí nessa virada pós todos esses acontecimentos? Diga, Bill. Quando eu Tive que estava. botar 2 na geladeira. O Bill já veio aqui, ó, já está aqui. Ó. Bota a cara aqui. Bota Diretor já aqui, ó, foi. bota a cara aqui para o Efraim ver. Vem aqui. O negócio é rápido, cara. Mostra a cara aqui. Mostra a cara para o Efraim. Aqui. Ó, o Fala, diretor. diretor. Já apareceu, cara. Já apareceu. Diretor, rapaz. Ele é um É, diretor. Já foi aí, ó. Já veio aqui, já meteu a cara ali, cara. Ainda vou ter que me justificar com o diretor, ainda sobra Não, para mas mim ainda. eu vou falar assim, o que acontece? Eu ia falar, estava falando quando foi minha fala caiu daqui, foi quando eu ia falar o seguinte: as criptomoedas já passaram daquela fase de ser um refúgio, elas hoje fazem parte do sistema financeiro. Para quem está fora, acredita que é um ou outro que usa, as pessoas não têm noção, passam bilhões e bilhões por meio de carteiras, e é tudo com compliance, é tudo com um monte de chave. O cara, quando transfere valores grandes, não é assim, toma aí 1 bilhão, não, meu querido. O cara manda, aquilo leva dias de verificações. Não, é verificações de contrato, que é o smart contract. Os computadores ficam fazendo cálculos e cálculos, aquilo vai passando, são dezenas de cálculos para poder chegar àquele final. Aí, quando preenche um bloco, o valor vai para lá, o cara não consegue acessar, porque quem enviou deixa uma chave guardada. E só quando o cara confirma, ó, tá confirmado, tá aqui. Aí o cara lá envia a chave que tem tempo para ser aplicada para poder liberar. As coisas não são essa bagunça que tem gente aí achando que o criptomoeda é um lugar que as pessoas fazem o que quiserem. Pelo contrário, é muito seguro e já faz parte hoje do mercado. Então, não é uma questão de que vai sobreviver ou não vai sobreviver. Ele existe, vai continuar, ele tem um ecossistema próprio e mais. Existem hoje soluções de transmissão imediata que estão sendo aplicadas, que já está sendo na casa de mais de 100 bi por dia que os caras estão fazendo de transmissão. Sim, e eu não estou falando de transmissão dentro de carteiras, não, do próprio mercado tradicional bancário usando esses sistemas que seriam cripto. Então, assim, por quê? Porque está se mostrando 3 trilhões de dólares rodando 100, em... 100 bi. Não, 100 bi ao dia, dá 3 trilhões no mês. Ah, sim, bi, isso. Mas por que eles estão fazendo isso? Porque estão testando ainda o sistema, porque está se acoplando, não é uma coisa que vai substituir a outra, é uma que vai se encaixar na outra. Não tem como. Então, assim, hoje, a pessoa que não conhece essa realidade, ela fica ouvindo aí um monte de coisa que vai acabar, que vai sofrer, mas, gente, é um mercado que existe, ele tem hoje está sofrendo algumas coisas por causa da questão de ETFs, que na verdade também são um tipo de adequação para o sistema, mas cada vez mais isso faz parte do dia a dia, que para vocês e para quem não usa parece uma coisa distante, mas isso é uma realidade hoje presente no mundo todo. Minha gente, corra para o cripto, hein? Venha para a imersão cripto, porque chapa quente, hein? 3 trilhões é chapa quente, de dólares é chapa quente, hein? E ainda é teste, você imagina onde é que esse trem não vai chegar, hein? Só Deus, hein? Só Deus. Você corre, hein? Sai botando o teu chinelo lá na imersão cripto. Você faz igual a mim, bota o chinelo na espera lá, gente. Bota o chinelo. Efraim, as últimas notícias aí, irmão. Como é que nós estamos?
Minha gente, parece que o Efraim foi travado, né? Travado na hora do chinelo. Na hora do chinelo lá, meteram a trava, né? Vamos ver se ele consegue retornar aí. Parece que retornou. Eu fiquei falando sozinho, olhando aqui para a tela, quando eu vi, eu nem estava ligado. Não, Até tava onde não, eu falei aqui. travaram você aí, te travaram. Mas vamos lá, meu amigo, as últimas aí. Eu ia dizer o seguinte: tem uma notícia muito interessante dizendo que os estados do Golfo, isso é da Reuters, da agência, que eles estão reavaliando a dependência de segurança deles de Washington e que já estão negociando, segundo eles, com o próprio Irã a questão deles de segurança. Porque eles também, né, começaram a assinar acordos bilaterais, e eu lembro disso, com a Rússia e com a China. Lembra que o próprio Arábia Saudita estava fazendo. A Arábia Saudita começa a aceitar Yuan pelo petróleo, foi um passo que foi dado. Bases militares dos Estados Unidos, Catar, Bahrein, Emirados Árabes são revisadas, né, que é a linguagem diplomática para despejo. O Irã é reabilitado como parceiro regional, se isso for o que o cara está dizendo aqui na Reuters, né, que o Irã pode ser reabilitado e os Estados Unidos perdem o controle da região mais rica em energia da Terra permanentemente. Seria a previsão se as coisas não forem para aquilo que os Estados Unidos estão planejando. Efraim, dá um spoilerzinho para amanhã em relação a Enoque e Geburá. Por exemplo, lá no Geburá, nós podemos abordar a situação da jabuticaba no meio dessa bagunça, diante de um possível ataque ou não, e a intervenção, né, multilateral contra a jabuticaba. Dá para fazer um spoilerzinho lá no domingo sobre isso? Quais seriam as possíveis implicações disso? Porque o escudo da América, nós estamos do lado de fora dele, né? Os acontecimentos globais estão se acelerando. O planeta Urano pode ser o desencadeador de uma série de acontecimentos. O fato do cara poder sim e depois poder não é outro sinal de que alguma coisa andou de diferente ali na cabeça de quem está sentado com a caneta na mão. Então, tem muita coisa aí acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. Né? E aqui a gente não pode falar, tá, gente? Infelizmente, quando fizeram a pergunta, foi a hora que o Efraim travou. Que aí travaram o Efraim, coincidiu. Vamos falar em coincidência do algoritmo. Tá? Eu acho que é um amanhã em assunto Enoque muito... e domingo, Geburá. Então, amanhã, Enoque, a gente vai fechar um assunto tremendo que a gente começou e vai entrar no assunto de tempo e intervenções, né, do código, como o código apareceu historicamente em vários fatos e ainda está aparecendo hoje em manifestações modernas desses seres, como eles estão agora, né, dominando uma série de indústrias de entretenimento, de prazer, de música, e como esse código ele revela a ação dele, como é que você identifica eles. E vai ser uma coisa bem interessante amanhã o código de Enoque, e o Geburá domingo a gente vai estar caminhando para a leitura numérica desses dois reinos que precisam estar juntos antes do fim. As pessoas pensam que são acontecimentos cristãos que vão marcar o fim, mas, na verdade, são acontecimentos proféticos que vão marcar o fim, e para que esse fim aconteça, é necessário que algo antes se dê, que está escrito em Atos 3:21, que o céu retém o Messias, está escrito isso lá, até que se restaurem todas as coisas. A restauração de todas as coisas não é aquela doutrina que surgiu uns anos atrás aí num movimento triunfalista, dizendo que é os 7 montes que têm que ser conquistados, não. A restauração de todas as coisas é a restauração do princípio mais importante, que é um só corpo do Messias. Mas isso aí só domingo que eu vou dar os detalhes. Ok. Sexta-feira, 13, Hollywood Oscar. Meu Deus, hein? E é a segunda sexta-feira 13 de 3 de 2026. Não foi o acaso que eles escolheram essa sexta para liberar o Oscar, tá, gente? Fica ligado nisso, hein?
Vem bomba aí, hein? Vem bomba aí, pode ter certeza. Meu amigo, gratidão, bom descanso aí. Fica Um com Deus, abraço. gente. Tchau, tchau. Ó, Tchau, você se shalom. inscreve, olha só, no Enoque para amanhã, 9h30, agora no Zap 21 995 31 34 67 e no Guemburá, domingo, 14 horas de Brasília. O Zap é o 21 995 31 34 67. Você tem acesso a todo estudo cripto que vem sendo feito também através do Zap 21 995 31 34 67. Você que chegou até aqui, você dê seu like, se inscreva, vire assinante como a Márcia, nos ajude, doe 5 centavos de real, de dólar e euro e vamos para frente, porque atrás só tá vindo zumbi, hein? Ainda tem mais essa historinha aí, mas isso aí é papo para outra live. Obrigado aí, meu amigo. Um Valeu. abraço. Abraço aí, gratidão aí, ó. O Sérgio chegou aí, os doadores nossos, né? Os que apoiaram hoje aqui. Gratidão a cada um de vocês, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Shalom, shalom.